Como eu sei que tá na hora de eu terminar o meu relacionamento? Como eu sei que não vale mais a pena eu insistir naquela relação? Como eu sei que chegou o momento de eu dar um basta? Como que eu sei identificar quais pontos eu preciso analisar para ter essa clareza, para saber a melhor decisão a ser tomada em determinado momento? É sobre isso que a gente quer falar no vídeo de hoje. Mas antes de começar a falar sobre isso, a gente gostaria de se apresentar. Para quem não nos conhece, muito prazer, eu sou a Carla. Meu nome é Luiz. E nós somos um casal. E nesse canal a gente costuma trazer assuntos de desenvolvimento, obviamente, de casal, de relacionamentos. Porém, também a gente trabalha e traz muitos assuntos relacionados a desenvolvimento pessoal, inteligência emocional, expansão da consciência. Então, se você está buscando esse tipo de conteúdo, você está buscando se desenvolver individualmente, mas principalmente com o seu cônjuge, com o seu parceiro ou com a sua parceira, então esse canal pode te ajudar demais na sua vida. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa um like, já se inscreve no canal, porque a gente vai estar trazendo conteúdos semanais. Bom, quando a gente fala de relacionamento, sempre é muito polêmico. E quando a gente fala sobre o término de um relacionamento, aí piorou mais ainda, porque aí é mais polêmico ainda, porque aí já gera uma tensão muito maior e inclusive muitas dúvidas de como que eu vou saber que eu devo mesmo desistir daquela pessoa, que eu devo mesmo terminar meu relacionamento. Às vezes são anos que eu estou ali insistindo, às vezes faz muito tempo que a gente está naquela relação, então tem aquele apego emocional e a gente não sabe exatamente como que a gente vai decidir, como que a gente vai saber o que fazer nesses momentos. E é isso que a gente quer trazer um pouco mais, esclarecer para você nesse vídeo. Então a gente precisa analisar alguns aspectos para que a gente possa entender melhor por que eu desejo terminar a minha relação, por que esses pensamentos estão passando pela minha cabeça nesse momento. Então a gente pode começar pelo primeiro aspecto, que seria talvez um dos mais importantes, que é a questão da comunicação do casal. Então primeiro a gente precisa avaliar se o fato de você estar desejando terminar agora, de terminar esse relacionamento aí, é porque vocês conversam pouco. Ou talvez vocês conversem muito sobre coisas da vida e não conversam sobre a vida em casal ou em namoro, né? Enfim, seja a relação que você esteja tendo nesse momento. Mas de que forma está ou não ocorrendo a comunicação entre vocês dois? Porque é isso que gera uma conexão entre o casal e aproxima cada vez mais os objetivos. Então a gente precisa olhar primeiro para esse ponto de comunicação. Ou até mesmo às vezes é uma comunicação que está muito atravessada, muito agressiva, onde vocês não se acertam, vocês só se julgam. Aí obviamente que não tem como dar certo, né? Porque se eu tô só julgando o outro, se a gente só briga, só discute, se a gente nunca consegue entrar num consenso, ter uma conversa decente, né? Educada, cordial, aí, né? Claro que a gente não vai conseguir se entender. Principalmente nos pontos mais delicados, digamos assim, mais complexos que sempre vão existir num relacionamento. E a partir dessa avaliação que você vai fazer da comunicação, talvez você já entenda o motivo real que você quer terminar. Porque muitas das relações, elas vão se dissolvendo exatamente, e por isso que a gente colocou por primeiro. Essa questão da comunicação geralmente não existe. Geralmente as pessoas estão juntas ou lado a lado, digamos assim, mas elas não estão se conectando, elas não estão conversando, elas não trazem o que pensam, o que sentem. E aí, se eu não sei o que esperar do outro, se eu não sei se eu posso confiar, se eu não sei se eu sou validado, se eu não sei se eu estou seguro nessa relação, eu não vou querer permanecer em algo que me traz insegurança, o que às vezes me deixa ansioso. Então, pode ser que venha esse pensamento de eu acho que eu preciso terminar. E quando a gente fala aqui de comunicação, a gente não tá falando assim pra gente comentar sobre o dia, sobre outras pessoas, sobre outros casais, não é necessariamente isso. É conversar sobre o relacionamento, é conversar sobre as particularidades, as dificuldades, as dores, as limitações, sobre aqueles pontos cegos que existem em cada pessoa. Então, olhar para esses pontos, para aquilo que a gente normalmente não quer falar para outras pessoas. Mas uma grande questão que parece que muitas pessoas ainda não entendeu quando a gente está falando de relacionamento é que em um relacionamento não pode, não deve, em hipótese alguma, existir segredos
entre o casal. Então não pode existir algo que eu esconda do meu parceiro, assim como não pode existir algo que ele esconda de mim, porque isso vai gerar um gap muito grande, uma distância entre esses dois, entre esse casal. Por mais que, mas eu nunca vou contar, essa pessoa nunca vai saber. Então isso significa que você não tem confiança naquela pessoa suficiente para você falar sobre todas as suas dificuldades, sobre todos os seus problemas, ou seja lá o que for. Você precisa ter essa abertura para conversar com o seu parceiro de forma muito tranquila, muito sincera e transparente. Você precisa fazer isso, porque é isso que vai contribuir para um bom relacionamento. E aí, pensando no segundo ponto importante, juntamente com a comunicação, entender se os objetivos que vocês têm como casal, independente se você está namorando, ficando ou às vezes noivo, estes objetivos eles precisam estar alinhados, eles precisam convergir em relação a um futuro que ambos esperam, a uma vida que ambos esperam, a desejos que ambos possuem, né? Porque se um deseja uma coisa e o outro deseja outra coisa totalmente diferente, e principalmente ainda assim não conversam, não falam que desejam coisas diferentes, a probabilidade de começar a gerar muita briga, muito atrito, muito julgamento dentro dessa relação é muito grande, porque não existe uma compatibilidade de ideias dentro do casal. Então, alinhar os objetivos, os desejos, os planos futuros mesmo que você esteja namorando, é claro que você não vai traçar um plano futuro de 20 anos com alguém que você está namorando, mas você precisa entender o que essa pessoa espera da vida, aonde ela quer chegar, o que ela quer conquistar na vida dela, para que você também faça aí um pareamento se é mais ou menos isso que você busca também, porque você vai estar ao lado dessa pessoa. Então é importante que isso seja congruente com o que você deseja para sua vida. Dentro do relacionamento vai existir objetivos do homem e objetivos da mulher em particular, mas precisam existir, acima de tudo, os objetivos em casal. Assim como quando você está num relacionamento e você tem uma aliança com o seu parceiro, os objetivos de um viram automaticamente objetivos do outro. Os sonhos de um viram sonhos do outro, dos dois, então é tudo unido. Então os meus sonhos passam a ser sonhos dele também e vice-versa. Então é essa entrega. O relacionamento ele é sempre sobre uma doação, sobre você saber que você está construindo uma vida com a outra pessoa e que você precisa ter objetivos alinhados, sonhos alinhados. Então, por exemplo, se eu quiser ir para lá e o meu parceiro quiser ir para o outro lado, não vai dar certo. Se eu quero só ficar indo em festas todos os finais de semana e o meu parceiro quer ir na igreja todos os finais de semana e não quer ir nas festas, concorda comigo que cada um tá indo para um lado e que isso tende a dar ali algum atrito, algum desentendimento, porque são objetivos muito distantes. Tá cada um querendo ir para um lado. Então saber, né, o que eu desejo, o que eu quero para minha vida. Eu quero comprar uma casa, eu quero comprar um carro, eu quero trabalhar, eu quero evoluir. Meu parceiro quer mais ou menos isso também ou não? É muito importante ter isso tudo alinhado, porque não tem como você seguir uma vida, um relacionamento, se você tá querendo ir para um lado e o seu parceiro pro outro. Finalmente, o terceiro ponto que é importante você levar em conta se você está pensando em terminar ou não essa relação é entender o quanto de transparência e cumplicidade existe nessa relação. Porque talvez o ponto que você quer, que você deseja terminar, é exatamente por isso, porque talvez você desconfie muito do seu parceiro. Talvez até já ocorreu mentiras dentro do relacionamento ou omissões dentro do relacionamento e você acha ou acredita que não consegue mais confiar porque já ocorreu às vezes, muitas vezes e você já pediu e isso continua ocorrendo. Então essa transparência ela é muito importante, só que às vezes, na maioria das vezes, o parceiro ele não tem essa noção. Porque às vezes a gente entra muito cru, literalmente, nos nossos relacionamentos. E aí a gente não tem noção do que é conversar, do que é se comunicar, do que é expor, do que é uma relação a dois. E eu simplesmente entro nessa relação e eu não sei muito bem como funciona uma relação. Então um dos pontos que é importante você avaliar é exatamente isso, tá? Eu acredito que há possibilidade de mudança nessa relação, eu percebo alguma possibilidade de mudança de comportamento, de atitude, enfim, ou não, né? É assim desde o começo e a gente está há 2, 3, 5, 10 anos e não mudou nada. E é por isso que eu quero terminar.
Então eu preciso pautar essa questão da transparência, porque aí isso está em jogo a tua segurança, ou pelo menos a percepção de segurança. Porque aí se você não se sente seguro ou segura numa relação, você não vai querer permanecer muito tempo ali. Independente se você tenha filhos, se você tenha já construiu um patrimônio com essa pessoa, porque está muito inseguro. Ou se você permanecer, possivelmente você vai ficar muito ansiosa ou ansioso nessa relação. O que a gente precisa sempre ter em mente também, que volta lá pro primeiro aspecto que a gente falou da comunicação, é você saber que você não deve esconder nada do seu parceiro, só que às vezes a gente não sabe que aquilo que a gente tá possivelmente escondendo vai trazer um prejuízo pro nosso relacionamento. Então, às vezes a gente não tem uma maturidade mental suficiente para entender que, isso aqui que eu acho que nem é um defeito, que eu acho que nem preciso falar para ninguém, porque só eu sei. Isso pode sim destruir o seu relacionamento, isso pode sim ser um grande problema. Por mais que você não considere no momento, você precisa refletir e pensar quais são as coisas que você não conta para o seu parceiro ou para sua parceira, quais são as coisas que você sempre tenta esconder. E aí a gente entra, agora no mundo das tecnologias, muito em questões de celular, de redes sociais, onde a gente percebe que muitos casais não têm acesso um ao celular do outro. É tudo com um monte de senha, um monte de código, um monte de coisa, porque não tem como um acessar o celular, as redes sociais. Deus me livre alguém pegar minhas redes sociais e ver o que eu costumo pesquisar, o que eu costumo consumir lá dentro. Então esse é um grande perigo e você precisa ficar atento. Ou seja, se você não tem uma cumplicidade, uma fidelidade muito grande, uma aliança muito grande com o seu parceiro, isso significa que não é muito sólido, não tende a ser muito duradouro esse relacionamento. Então, esses 3 aspectos que a gente separou aqui para falar para você, basicamente eles são importantes porque se você avaliar dentre a comunicação, os objetivos e a transparência, a cumplicidade, a aliança do casal, se entre esses 3 aspectos nada estiver muito sólido, tá tudo meio capengo, aí você precisa analisar que aí talvez seja o momento de você perceber que não tem como você insistir mais nesse relacionamento. E é claro que a gente não tá falando aqui de você jogar tudo pro alto, de você abandonar, de você desistir. Vai muito do seu desenvolvimento, do desenvolvimento do seu parceiro, do momento que vocês estão, do que vocês já tentaram fazer, do que deu certo, do que não deu. Então, assim, precisa entender que algumas coisas devem estar alinhadas se vocês querem continuar com esse relacionamento, se vocês têm o desejo de melhorar, de construir algo ainda maior. Mas, se porventura você perceber que tá tudo desalinhado, que todos os aspectos que a gente falou aqui não existem no seu relacionamento, você já tentou mudar, você já tentou melhorar e não teve efeito, aí talvez você precise pensar que essa relação não seria tão construtiva assim para sua vida. E aí, finalizando, uma estratégia muito boa que você pode estar fazendo é literalmente escrevendo, pautando todos os pontos que corroboram para que você termine, ou seja, aqueles pontos negativos que você percebe que são muito negativos para você e que isso eu acredito que não vão mudar. Aqueles pontos que são negativos, porém eu acredito que podem ser mudados ou que já estão sendo mudados. Isso pode contribuir aí para essa decisão que você vai ter em terminar ou possivelmente dar mais uma chance ou dar mais um tempo para essa relação. Então isso é uma forma da gente mapear o que está girando na nossa cabeça e que dificulta a nossa decisão. E aí você deve avaliar também o que é que está mantendo você nesse relacionamento. Por que você ainda está aí? Os pontos positivos que existiam lá no começo, as coisas boas, aquilo que era positivo ainda existe? Ou você está ali só porque você se acostumou com a pessoa, com a companhia e você está com uma certa dependência emocional ali com aquele relacionamento? Então, olhar para isso é muito importante e a gente precisa nesses momentos olhar de uma forma muito mais racional do que emocional, para que a gente tome decisões mais racionais, mais enxergando a situação de fora mesmo e não com aquele envolvimento emocional. Espero que essas dicas aí tenham ajudado, tenham clarificado um pouco, Eu sei que é uma decisão difícil de terminar ou não terminar. Às vezes a gente fica pensando no que vai acontecer depois, mas também se eu ficar, como vai ser a minha vida. Então é uma decisão difícil, mas a gente espera que essas dicas, essas simples dicas, elas ajudem você a clarear a sua mente para que você olhe de uma forma diferente para isso. Mas, obviamente, você precisa tomar essa decisão com o máximo de calma e de cautela possível, porque isso vai impactar de uma certa forma
e às vezes de forma bem grande a sua vida. Até porque nós não estamos incentivando você a terminar um relacionamento. A gente está propondo mais clareza para você tomar uma decisão mais assertiva. Se você gostou desse vídeo, deixa um like aqui embaixo, deixa seu comentário, sua experiência, a gente vai adorar saber. E também se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito, porque a gente vai estar trazendo muito conteúdo bacana sobre desenvolvimento e relacionamento aqui nesse canal. É isso aí. Muito obrigado por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo. Até mais!